Aqui uma outra grande diferença, o balanço em si, ou roda do balanço como aparece aqui, mas é o próprio balanço, que nas versões Standard e Elaboré ele é de níquel dourado, enquanto nas versões Top Chronometer ele é de Glucidur dourado. O que isso significa? Glucidur é uma liga de berílio bronze super dura e super estável que praticamente não varia com a temperatura, tem um coeficiente de dilatação térmico baixíssimo, então ele não sofre variação com as variações de temperatura e por isso ele é muito mais estável, mas muito mais caro do que um balanço de níquel, tá? Uma das diferenças aí que isso você consegue ver visualmente, o balanço de níquel da ETA, ele tem os raios do balanço, eles são retinhos e inclinados, um pouquinho afunilados perto do aro, mas eles não são curvos, eles são retos e um pouquinho inclinados. Já os raios dos balanços de Glucidur, eles têm um formato mais ou menos assim. Vocês vão ver na tela aí a diferença. E esse balanço de Glucidur é muito mais caro do que um balanço de níquel, mas o desempenho dele é um pouco melhor. Ele é também mais bem feito, porque ele, depois de toda a usinagem, todo o processo dele, ele é mais bem alinhado, ele é mais redondo. O de níquel pode ter alguma distorçãozinha, então ele não tem a mesma qualidade. Tá? As outras informações aqui vocês vão ver que são as mesmas, por exemplo, a virola Nivatronic. Nivatronic é um sistema de fixação da espiral no balanço. No caso do Nivatronic, ela não é uma virola em que é um anelzinho que você prende manualmente a espiral. Aquilo é soldado eletronicamente com solda laser e tal. Então ela é praticamente perfeita e a curva dela é perfeita, o que ajuda na precisão. Então para todos eles é a mesma. Outra grande diferença aqui é a espiral Hairspring. Você vai ver que a Standard e Elaboré utiliza uma espiral Nivarox 2. A Nivarox, hoje em dia, eles praticamente não usam muitos tipos diferentes, mas no passado existia Nivarox 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que a 1 era de melhor qualidade e assim por diante, a 2 até a 5, que era a mais simples de todas. O que mudava, na verdade, era tanto a resistência magnética como também o coeficiente de dilatação térmico. A espiral de melhor qualidade, que era antigamente a Nivarox 1, ela era a mais resistente, a que menos se alterava com a variação de temperatura e também a mais resistente a campos magnéticos. Eu nem sei se a Nivarox hoje fabrica outros níveis, como esse nível 5. Hoje em dia acho que não se fabrica mais, ninguém iria usar isso. Mas a versão Standard e Elaboré utiliza a Nivarox 2, que é uma excelente espiral, tá? É uma das melhores. As versões Top e Chronometer utilizam a espiral Anacron. A espiral Anacron é uma espiral também desenvolvida pela própria Nivarox e hoje ela é considerada o nível top de espiral. É a melhor espiral, é melhor do que antigamente era a Nivarox 1, então é um nível mais alto que você tem hoje de espirais. Eu acredito que as únicas espirais metálicas comparáveis com as Anacron são as Rolex Parachrom. Eu acho que tirando ela não existe outra espiral que tenha esse nível de qualidade. Então essa é uma grande diferença. Boa parte do desempenho cronométrico das Top e Chronometer, principalmente com relação à variação de temperatura, reside exatamente no fato delas utilizarem uma espiral de melhor qualidade. Outras diferenças aqui que vocês vão ver Heat Treatment é um tratamento térmico que a espiral recebe na última curva dela, chamado de ETA Stable. Na verdade, todas eles recebem, todas as espirais hoje da ETA recebem esse tratamento, que é para que a curva terminal dela ela não se entorte em caso de impacto. Isso é uma coisa que acontecia às vezes na década de 90, mediante um impacto forte, a espiral se deslocava tanto que ela entortava
a curva terminal e ela ficava torta. Você tinha que levar no relojoeiro para ele desentortar. Portanto, ETA Stable nada mais é do que um tratamento térmico que é dado na curva terminal da espiral para evitar que ela se dobre acidentalmente. Isso basicamente é padrão em todos os relógios da ETA. Todas as espirais que saem da ETA possuem esse tratamento. Agora aqui a gente tem uma outra diferença que ela sim também tem um papel muito importante na diferença de precisão entre um standard ou elaboré para um top e um cronometer. Vocês vão ver aqui o que o documento define como regulagem. E nos standard e elaboré ele chama de Super 2A, enquanto no top cronometer ele chama de Omega Metric. Pois bem, eu vou ser bem sincero que eu não sei exatamente no que consiste esse Super 2A. Eu já pesquisei bastante, mas nunca encontrei nenhum documento que explicasse exatamente qual método define esse Super 2A. Porém, o Omega Metric eu sei o que é e é uma das coisas mais incríveis da indústria no sentido de obtenção de precisão e escolha de componentes. O Omega Metric, na verdade, é um equipamento que inclusive não se fabrica mais, foram feitos poucos e apenas os fabricantes top puderam ter esse equipamento e tem até hoje. É raríssimo aparecer uma venda no mercado, ele vale simplesmente uma fortuna. O que esse equipamento Omega Metric faz? Ele é capaz de selecionar balanços e espirais de acordo com o momento de inércia do balanço e o par elástico da espiral e combinar qual casa melhor para que você tenha a frequência de oscilação mais próxima possível dos, neste caso, 28.800 oscilações por hora. Isso é extremamente complexo do ponto de vista técnico e para mim ainda é um negócio assim incrível que tenha um equipamento que seja capaz de fazer isso, mas é exatamente o que esse equipamento faz. E obviamente a ETA é uma das produtoras que tem um equipamento desse, porque é impossível você fabricar balanços que sejam perfeitamente iguais em termos de peso e momento de inércia. Existe uma pequena variação, que obviamente isso é detectável apenas em níveis de décimos e centésimos ou milésimos de gramas. Da mesma maneira como é dificílimo você produzir espirais de metais que sejam perfeitamente idênticas. Aliás, uma das vantagens das espirais de silício, que hoje estão quase que se tornando padrão no mercado, é de que elas são tecnicamente perfeitas ou idênticas umas às outras. Praticamente, na prática, elas são idênticas. Lógico que existem pequenas diferenças, mas essas diferenças não se refletem no desempenho delas a princípio. E com espirais de metal isso é muito mais difícil. Então o que esse equipamento faz é selecionar em acho que 20 categorias diferentes os momentos de inércia dos balanços que você coloca lá e 20 categorias diferentes de pares elásticos para as espirais que já estão cortadas e no tamanho definido. E aí casar essas categorias todas para que no final você tenha uma combinação mais perfeita possível e mais próxima da vibração teórica do mecanismo. Neste caso, como eu disse, 28.800 alternâncias por hora. Isso faz uma diferença enorme, é por isso que os mecanismos top e cronometer são muito mais capazes de atingir um nível de precisão mais alto do que os standard e elaboré, que, diga-se de passagem, já são extremamente precisos. Tá? Quem tem aí relógios com mecanismos elaboré ou mesmo standard podem comprovar que eles já saem de fábrica muito bem regulados. Tá? Então o top cronometer é realmente o suprassumo nesse sentido. Por fim, então, vocês têm só o critério de regulagem,
que você utiliza, no caso do Standard, apenas 2 posições, então ele sai regulado de fábrica com mostrador para cima e 6 horas para cima, que é essa posição aqui. Então, mostrador para cima, 6 horas para cima. A marcha média mais a menos 12 segundos ao dia. E uma diferença máxima, o delta entre posições, 30 segundos, ou seja, ele pode ter até 30 segundos de diferença entre a posição mais rápida e mais lenta, assim como um isocronismo, né, o delta em 24 horas de até 20 segundos para mais ou para menos. Então a diferença das médias com corda cheia e depois de 24 horas pode ser de até 20 segundos. Já no caso do Elaboré, ele é regulado em 3 posições, então mostrador para cima, 6 horas para cima e 9 horas para cima. Tá? Essas são as 3 posições em que o relógio mais fica. Mostrador para cima, 6 horas para cima e 9 horas para cima, para quem usa no pulso esquerdo. Então, realmente, relógios regulados em 3 posições não privilegiam quem usa o relógio no pulso esquerdo. Marcha média mais ou menos 7 segundos ao dia. Diferença máxima entre posições 20 segundos e isocronismo máximo mais a menos 15 segundos ao dia. E quando você pula para a versão top, aí sim, tanto a COSC como a Chronometer, como a top, na verdade são regulados nos mesmos padrões do COSC, ou seja, 5 posições, que é mostrador para cima, mostrador para baixo, 6 horas para cima, 9 horas para cima ou 3 horas para cima. Marcha média diária mais a menos 4 segundos ao dia, maior diferença entre posições 15 segundos e isocronismo máximo 10 segundos de diferença entre corda cheia e 24 horas. E basicamente são essas as diferenças que você tem entre os Standard e Elaboré para os Top e Chronometer. Em resumo, o que realmente faz diferença: calibragem da corda, tipo de balanço, tipo de espiral e como essas peças são selecionadas e reguladas no final. Tá? Então são só essas as diferenças. Aquelas outras diferenças, como o tipo de amortecedor de choque, não tem influência, é uma diferença, mas não tem influência no desempenho do relógio. O tipo de rubi utilizado também na levée também não tem impacto no funcionamento, não tem impacto na precisão dele, no desempenho. E o que tem realmente é isso: corda melhor calibrada para desempenho depois de 24 horas nos top Chronometer, espiral e balanço menos suscetíveis a mudanças de temperatura e essas peças melhor selecionadas e reguladas de fábrica. Parece pouco, mas isso é o suficiente para que realmente as top Chronometer tenham um desempenho muito alto, e elas realmente têm. Tá? As 28-24 nível top são realmente incríveis. Como eu já falei em outros vídeos, às vezes as pessoas consideram uma ETA como algo de segunda categoria, porque é meio um carne de vaca, mas você tem um mecanismo da qualidade de um ETA, com a confiabilidade de um ETA, com esse nível de precisão, realmente é aquilo que eu falo: é deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo de que você tem um negócio excelente na mão. Tá? E é isso. Uma das coisas que eu também, aproveitando o ensejo para mencionar, como eu falei no começo, as versões Standard não existem para o 7750 e 2892. Na verdade, praticamente eu nunca mais vi nenhum relógio com máquina Standard, desde que a ETA parou de fornecer e-boches para marcas pequenas. Nunca mais vi. As Standard eram realmente bem simples, até elas vinham também, apesar da decoração não ter nada a ver, mas elas nem recebiam decoração nenhuma, elas eram umas máquinas douradonas assim, sem decoração e acabamento nenhum, mas eu nunca mais vi elas no mercado. É até difícil achar relógios com esse tipo de acabamento. Outra curiosidade é que a Sellita adota também esse mesmo padrão. A Sellita SW200 também utiliza diferentes
padrões, ela também tem uma versão standard, ela tem uma versão que ela chama de especial, que é o equivalente ao ETA Elaboré, tem a versão Premium, que é equivalente à ETA Top, e a Chronometer. Então, as características também são as mesmas, né? De acordo com os documentos técnicos da Sellita, inclusive, aparentemente a corda é igual para as duas, tá? E o que realmente o que muda é o balanço, né? Que realmente eles também utilizam níquel para as standard e especial, e Glucidur para Premium e Chronometer. E a espiral eles não mencionam se elas são diferentes. Muito provavelmente sim, tá? Mas os documentos da Sellita não mencionam se as espirais são diferentes, mas eu acredito que sim. Ela também não dá muitos detalhes sobre se ela utiliza o sistema Omega Metric ou não. Eu também não arriscaria um palpite aí, mas os critérios são relativamente os mesmos e ela faz a mesma coisa, assim como na ETA não tem versão standard do SW, ou melhor, do 2892. A Sellita também não tem versão standard do SW300 nem 500, tá? Eles partem a partir da versão especial, que é a versão Elaboré, equivalente ao Elaboré da ETA. E é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo novo. Como eu disse, esse é um assunto que eu sempre vejo as pessoas comentarem, mas percebo que há muita dúvida, ninguém entende exatamente o que são esses níveis ou esses grades de máquinas ETA. As pessoas confundem frequentemente isso com o nível de acabamento, quando não é, mas sim o nível dos componentes que são usados, né? E está aí destrinchado com um pouquinho mais de detalhes e as explicações de quais são as diferenças. E como eu disse, espero que tenham gostado e aprendido algo novo. Não se esqueçam de se inscreverem, ainda tem muita gente que assiste ao canal, mas não se inscreve, e é muito importante que vocês se inscrevam para que o YouTube entenda essa métrica do número de inscrições é muito importante para o YouTube para dar visibilidade ao canal, e é importante que o canal tenha. Eu preciso dessa visibilidade para poder continuar oferecendo um material legal para vocês. E é isso, continue acompanhando e até a próxima.